Enfim, estamos no mês do Halloween. E embora no nosso país não seja tão comum se comemorar o famoso Dia das Bruxas, como em outros países, por exemplo, eu confesso que eu adoro essa data. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que tudo fica mais sombrio e mais misterioso. Eu acho que se eu morasse nos Estados Unidos, por exemplo, eu iria adorar sair nas ruas pedindo doces ou travessuras e claro que eu decoraria minha casa de uma forma bem assustadora. Mas alguém aqui partilha da mesma opinião que eu? Deixa para mim nos comentários. Enfim, como a maioria de nós já sabemos, o maior símbolo dessa data são as abóboras, e um dos personagens principais do cinema que representa o Halloween, obviamente, é o Michael Myers, do filme Halloween. Agora, veja só, estamos no Halloween. O caso de hoje aconteceu na cidade de Manteca, na Califórnia, que é a maior produtora de abóboras do estado e que também tem a maior feira de abóboras durante o Halloween do estado. E o personagem principal do nosso caso de hoje, pessoal, era fanático pelo Michael Myers e decidiu tirar a vida de sua mãe justamente na data do Halloween. Ou seja, esse caso não poderia ser contado em um momento melhor, não é mesmo? Ah, pessoal, tem uma curiosidade que eu lembrei aqui agora que eu vou contar para vocês, assim, é bem legal. A origem do Halloween, gente, se deu a partir de um festival praticado pelos celtas, chamado Samhain. Esse festival era uma das comemorações mais importantes do calendário celta e era realizado como um marco do fim do verão. Era também uma passagem de ano para esse povo e pesquisas apontam que os irlandeses foram responsáveis por levar essa tradição para os Estados Unidos. E de lá, o Dia das Bruxas se espalhou pelo mundo todo. E ao que tudo indica, pessoal, as abóboras se tornaram símbolo do Halloween por causa de um homem chamado Jack. E reza a lenda que esse homem era tão mau, mas tão mau, que quando ele morreu ele não foi aceito nem no céu e nem no inferno. E por conta disso, ele passará a eternidade vagando por esse mundo, com uma abóbora iluminada por uma vela para clarear o seu caminho. Eu fico todo arrepiado com essas histórias. Mas enfim, agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Dawson Andrew McGehee nasceu no dia 30 de agosto de 85, ou seja, um virginiano. Como eu falei para vocês na introdução deste vídeo, o Dawson nasceu e cresceu na cidade de Manteca, no estado da Califórnia. Ele era filho de uma mulher chamada Kathleen, mais conhecida como Kate, e um homem chamado Thomas. Ele também tinha dois irmãos mais velhos chamados Justin e Colin e uma irmã mais nova chamada Caitlin. Logo depois que a Caitlin nasceu, a Kate, mãe das crianças, resolveu parar de trabalhar. Ela se dedicaria totalmente ao lar e também optou por educar os seus filhos em casa, através de um método chamado homeschooling, que é muito comum nos Estados Unidos, onde ao invés das crianças frequentarem a escola, elas são educadas em casa pelos seus próprios pais ou por algum professor particular. Enfim, a Kate queria fazer desta forma. Ela queria ser a responsável por ensinar os seus filhos a ler e escrever. Portanto, ela montou em um dos quartos da residência uma verdadeira sala de aula, com lousa, giz, carteiras, livros, tudo para que os seus filhos tivessem o melhor aproveitamento possível das aulas. Ela também definiu os horários de aula e até passava deveres para eles fazerem fora do horário das aulas. E todos apresentavam um ótimo desenvolvimento de aprendizado, exceto pelo Dawson. Embora ele fosse muito perfeccionista com os seus desenhos, o seu nível de aprendizado para as outras matérias era muito inferior ao dos seus irmãos. Ele nunca focava nas aulas e enquanto sua mãe ensinava matemática, ele fazia desenhos aleatórios, a maioria das vezes de personagens de filme de terror, como Jason e o Michael Myers, por exemplo. O Dawson também era o mais carente dos quatro filhos, e isso fazia com que a Kate desse atenção redobrada para ele. E como já é de se imaginar, isso despertava os ciúmes dos seus irmãos. E essa situação meio que criou uma rivalidade entre eles. Sabe aquelas briguinhas de irmão? Enfim, foi isso.
O Dawson, pessoal, era rotulado pelos seus irmãos como o queridinho da mamãe. Em um determinado momento desta história, a Kate achou que seria uma boa ideia levar o Dawson para se consultar com um psicólogo. E foi a partir desta consulta que ela descobriu que seu filho tinha TDAH. Com esse diagnóstico, a Kate foi orientada de como deveria lidar com o Dawson e a partir daí ele começou a ter um desenvolvimento absurdo nas aulas de sua mãe. Bom, como ele e a Caitlin eram os filhos mais novos, quando faltava apenas um semestre para eles se formarem, a Kate decidiu que estava cansada demais e decidiu matricular os filhos em uma escola pública. E a gente pode até imaginar que isso seria injusto com as crianças, tendo em vista que presumimos que a escola pública teria um ensino mais puxado e que eles estariam bem atrás dos outros alunos em relação ao aprendizado, né? Mas é aqui que temos que parabenizar a Kate, porque tanto eles não estavam atrasados nas matérias, como estavam adiantados, e por conta disso conseguiram se formar 3 meses antes que toda a turma. Ou seja, a Kate tinha sido uma ótima professora para seus filhos. Assim que terminou o colégio, o Dawson se matriculou em uma universidade musical e em 2009 se formou em música. Demorou um tempo para o Dawson conseguir um emprego e quando conseguiu, embora fosse na área dele, era apenas um emprego de meio período. Nessa época ele se comparava muito com seus irmãos, que eram todos muito bem-sucedidos em suas carreiras e já moravam sozinhos. E por conta disso, mesmo ganhando pouco, o Dawson resolveu que seria uma boa ideia sair da casa de seus pais. O orçamento era apertado, mas ele conseguiu se manter em um basement, que nada mais é, pessoal, do que uma casa construída no porão de outra casa. Eu vou simplificar para vocês. Nos Estados Unidos é muito comum famílias construírem uma segunda casa no porão de suas casas para alugar e fazer uma renda extra. Normalmente essas casas têm entrada e saída independentes e são bem completas, mas são mais baratas justamente por estarem embaixo de outras casas. E justamente por conta do preço, esse foi o tipo de imóvel que o Dawson escolheu para morar. No entanto, pessoal, não durou muito, tá? Porque após 6 meses morando sozinho, o Dawson foi demitido do seu emprego de meio período e teve que voltar a morar com os seus pais. A sua mãe, a Kate, adorou o retorno do seu filho para casa e fazia de tudo para que ele se sentisse bem e feliz. No entanto, quem não gostou nada dessa história foi o Thomas, o pai do jovem. Ele achava um absurdo seu filho não ter dado conta de se virar em sua vida adulta. Tudo piorou porque o Thomas percebeu que o Dawson tirava proveito de sua mãe. Ele levantava tarde, não arrumava sua cama, isso ficava a cargo da Kate, ele não lavava as louças que usava e nem mesmo as suas roupas. Tudo ficava a cargo da sua mãe, a Kate, e o pai dele, o Thomas, estava furioso com isso. Ele pensava que seu filho deveria no mínimo ajudar nos afazeres de casa e tratar logo de procurar um emprego, né? Mas ao invés disso, o Dawson se tornava cada vez mais recluso e, nas palavras do pai dele, folgado. Chegou a um ponto em que ele não saía mais de seu quarto e não abria as janelas. A sua mãe levava a comida no quarto para ele e depois buscava as louças para lavar. Ele nem permitia que ela limpasse o quarto dele e ver seu filho naquela situação trouxe um quadro de ansiedade para Kate. Ela então resolveu levar seu filho a um psiquiatra e o Dawson foi diagnosticado com um transtorno psicótico. Ele disse para o profissional que escutava vozes e via coisas. Quando o profissional perguntou sobre o que ele via, ele descreveu que via pessoas com cabeças de abóbora sorrindo para ele e que aquilo era perturbador. Ele também disse que tinha pesadelos onde ele era um homem mascarado que atacava as pessoas. O psiquiatra que atendeu o Dawson receitou alguns medicamentos e também o encorajou a manter um diário para relatar o seu dia a dia, além de, claro, fazer acompanhamento com consultas médicas frequentes. O Dawson, pessoal, também resolveu se automedicar com cannabis, para ajudar principalmente com a sua ansiedade.
No entanto, não deu muito certo e tudo piorou muito. Mesmo assim, ele optou por não interromper o uso da cannabis, muito pelo contrário. Aquilo se tornou algo indispensável em sua rotina e ele continuava recluso em seu quarto e passou a ter uma obsessão gigantesca por filmes de terror. Segundo ele, os filmes ajudavam ele a entender o que ele estava passando. E adivinhem só qual que era o filme preferido dele. Sim, pessoal, Halloween e Sexta-feira 13 eram os filmes preferidos dele. E ele era assim fissurado pelo Michael Myers e pelo Jason. Mais tarde, o Dawson chegou a falar sobre isso e ele disse que nos pesadelos em que ele relatou ser um homem mascarado que atacava as pessoas, ele era o próprio Jason. E como tudo que já tá ruim pode piorar, o Dawson ficou tão fissurado por esses filmes que ele passou a sair na rua fantasiado de Jason e às vezes de Michael Myers. E isso em dias normais, tá? Não era nem na época de Halloween, não. Por conta disso, tiveram alguns episódios bem assustadores para o irmão mais velho do Dawson, o Colin. Certa vez, por volta das 9 horas da noite, o Colin viu o carro do Dawson parado no semáforo e se aproximou para falar com seu irmão. Quando ele chegou no vidro do motorista, era o Jason que estava dirigindo o carro. Imagina o susto que o Colin não tomou. Tanto, pessoal, que ele chegou assim a cair sentado no meio da rua. Logo em seguida, o Dawson tirou a máscara do Jason e seu irmão ficou super assustado e questionou o porquê que ele estava usando aquela máscara. O Dawson respondeu apenas que se sentia bem com ela. Teve um outro episódio, pessoal, onde eles estavam juntos no cinema assistindo o filme Halloween e de repente o Dawson disse ao Colin que iria ao banheiro e quando voltou estava usando a máscara do Michael Myers. O cinema todo se assustou, mas pensaram que era alguma ação de marketing para o próprio filme. Claro que o Colin ficou bem assustado com a atitude do irmão. Bom, mais perturbador que isso, só mesmo os relatos que ele escrevia em seu diário. Em suas anotações, ele dizia que suas alucinações estavam ficando cada vez mais violentas e que os demônios estavam cada vez mais perto de levá-lo. Houve um episódio, pessoal, assim, acho que é um dos piores desse caso, onde no meio da madrugada o Dawson saiu correndo de sua casa com a máscara do Jason e foi até a casa de um dos poucos amigos que ele tinha e começou a bater freneticamente na porta, implorando para que deixasse ele entrar, porque segundo ele os demônios estavam perto demais. Agora, imagina só o susto que essa família passou. Imagina alguém vestido de Jason batendo freneticamente na sua porta no meio da madrugada. Eu chamaria a polícia e me trancaria no quarto. Mas enfim, né? Nessa época, pessoal, o irmão da Kate, portanto o tio do Dawson, foi diagnosticado com o mal de Parkinson. E obviamente a Kate estava muito preocupada e começou a dar mais atenção ao seu irmão. O Dawson não gostou nada desta ideia de ter que dividir a atenção da sua mãe e por conta disso, ele começou a imitar os sintomas da doença de Parkinson, como o gaguejar e o tremor. Mas as pessoas perceberam que tudo isso era muito teatral, e claramente para tentar retomar a atenção total da sua mãe, que agora ele estava dividindo com o seu tio. Tanto que exames comprovaram que o Dawson não tinha desenvolvido Parkinson, e os médicos disseram que poderia ser algo emocional apenas. Mesmo assim, a Kate acreditava em seu filho e a artimanha dele funcionou porque ele começou a ter mais atenção da sua mãe. E embora todos dissessem para ela que o Dawson estava a manipulando, a Kate não via desta forma e cedia a toda manipulação do seu filho. Até que ela decidiu participar de um grupo de voluntariado que ajudava pessoas que tinham sido vítimas de abuso. Como ela era voluntária, ela acabava participando de todas as aulas e palestras do grupo. Coincidência ou não, uma destas palestras era de como identificar pessoas manipuladoras e narcisistas. E durante a palestra inteira, a Kate se identificou e percebeu que seu filho utilizava todos aqueles gatilhos com ela. Depois desta palestra, pessoal, a Kate estava decidida a não ceder mais para o Dawson e mudar totalmente a sua tratativa com ele, o que, convenhamos, seria bem perigoso,
devido ao nível que a situação já estava. Eu acho que nesse momento de lucidez assim da Kate, ela deveria ter procurado ajuda, porque mudanças bruscas de comportamento com uma pessoa narcisista e manipuladora podem ser como um gatilho de uma bomba relógio. Mas é claro que ela não imaginava do que o seu filho era capaz. A partir daí, o Dawson começou a experimentar o sabor amargo da palavra não. Sua mãe, que sempre dizia sim e sempre estava do seu lado, agora não caía mais nos seus joguinhos. E o Thomas aproveitou esse momento de lucidez da Kate para pôr ordem na casa. Ele impôs ao seu filho de que, para viver naquela casa, ele teria que seguir as regras da casa. Os dois começaram a discutir e a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, o Dawson implorou aos oficiais que explicassem a seu pai que ele não poderia expulsá-lo de casa. Só que os policiais fizeram o oposto. Eles deixaram claro para o Dawson que ele era maior de idade e que se o seu pai não quisesse ele dentro de casa, ele teria que sair. Como última tentativa, o Dawson olhou para sua mãe e disse: "Mãe, por favor, fala para o pai que ele não pode me mandar embora." Mas desta vez a Kate já estava vacinada contra a chantagem emocional que o Dawson fazia e disse que, para ele ficar, ele teria que ajudar com os afazeres de casa e arrumar um trabalho. O Dawson engoliu seco aquela situação e voltou para dentro de casa com a cabeça baixa e disse que faria o que os seus pais queriam. Poucos dias depois desse acontecimento, a irmã mais nova do Dawson, a Caitlin, também voltou a morar com seus pais. Isso foi em outubro de 2011, tá, pessoal? Só para vocês se atentarem à linha do tempo. A Caitlin iria se casar, então ela queria passar um tempo mais perto dos seus pais antes do casamento. E claro, ela também queria economizar para comprar a casa perfeita junto do seu futuro marido. Então morar alguns meses na casa dos seus pais seria ótimo, pois ela não precisaria pagar aluguel. A Kate estava super feliz e animada, principalmente com o casamento da filha. E como vocês devem imaginar, ela passou a dar muita atenção para Caitlin, e isso deixou o Dawson furioso. Ele nem olhava na cara da sua irmã e queria que ela fosse embora o quanto antes. Agora, pessoal, chegamos na semana do Halloween de 2011. O Thomas teve que fazer uma viagem a trabalho e a Caitlin estava em um retiro que fazia parte do cronograma pré-casamento dela. Portanto, Dawson estava sozinho com a sua mãe. E ele continuava tentando manipular a Kate de todos os jeitos, mas não estava adiantando. Na manhã do dia 30 de outubro de 2011, ou seja, véspera de Halloween, a Kate levantou e foi até a igreja com seu filho mais velho Justin. Na tarde daquele mesmo dia, ela buscaria sua filha Caitlin no retiro. Por volta das 4 horas da tarde, ela falou ao telefone com seu outro filho, o Colin, e foi uma conversa normal do dia a dia mesmo. Mal ele sabia que era a última vez que ele ouviria a voz da sua mãe. Após essa conversa, a Kate preparou o jantar e subiu para o seu quarto para se trocar, e em seguida ela iria buscar sua filha Caitlin. No entanto, quando ia sair do seu quarto, ela se deparou com um homem vestido com uma máscara de Halloween e uma faca na mão parado bem na porta. Obviamente, vocês já devem saber que esse homem era o Dawson. Dawson Andrew McGehee desferiu um total de 10 golpes em sua mãe. Por volta das 17 horas, a Caitlin ligou no telefone da sua mãe pedindo para que ela fosse buscá-la no retiro. Obviamente, a Kate não atendeu o telefone. Alguns minutos depois, a Caitlin recebeu uma ligação do seu irmão, o Dawson. Estranhamente, ele queria saber como ela estava. Óbvio que a Caitlin achou aquilo muito estranho. Afinal de contas, ele nem olhava na cara dela e agora estava ligando para perguntar como ela estava. Bom, a Caitlin aproveitou a ligação do seu irmão e perguntou sobre a sua mãe. O Dawson respondeu que não sabia onde ela estava, mas sabia que seu telefone estava quebrado. De qualquer forma, após desligar da chamada com o Dawson, a Caitlin continuou ligando para sua mãe. Afinal, estava combinado dela buscá-la no retiro, mas as ligações continuaram caindo na caixa postal. Após mais alguns minutos, por volta das 18 horas, ela recebeu outra ligação do Dawson.
e desta vez ele dizia que a sua mãe Kate tinha pedido para ele buscá-la no retiro. Claro que ela achou tudo isso muito estranho, principalmente porque o Dawson nem olhava em sua cara. Por que é que ele iria buscá-la? Bom, ela não questionou muito, afinal ela precisava que alguém fosse buscá-la, então ela apenas esperou pelo seu irmão. Quando ele chegou, ele estava estranhamente bem-humorado e solícito. O Dawson então perguntou se sua irmã se importaria de passar em um lugar com ele antes deles irem para casa. E ela disse que não se importa, que não tem problema. Então ele dirigiu por cerca de 1 hora até o seu fornecedor de cannabis. Em seguida, eles voltaram para casa e a Caitlin pergunta sobre a sua mãe, onde ela está. O Dawson diz à sua irmã que a sua mãe está dormindo, que ela estava com dor de cabeça e que era melhor eles irem dormir também e deixar ela descansar. Bom, como já era tarde, a Caitlin aceitou a sugestão de seu irmão e foi para a cama. No dia seguinte, portanto, dia 31 de outubro, dia do Halloween, o Dawson acorda a Caitlin e pergunta se ela não quer ir com ele comprar uma fantasia nova de Halloween. Ela estranha esse comportamento do seu irmão, afinal ele evitava conversar com ela e mal olhava na cara dela e agora queria passar um tempo com ela. Bom, estranho, mas ela acabou aceitando o convite, acreditando que talvez o seu irmão quisesse se reconciliar com ela. Ela diz que antes de sair vai dar bom dia para sua mãe, mas o Dawson impede e diz que falou com a sua mãe pela manhã e ela ainda estava com muita dor de cabeça e não queria ser incomodada. Bom, a Caitlin não questiona novamente e os dois saem para comprar a fantasia. Quando eles retornam, a Caitlin percebe que a sua mãe ainda não saiu do quarto, e então ela vai até o quarto da sua mãe, mas percebe que a porta está trancada. Ela então bate na porta, chama pela sua mãe, mas ela não responde. Como Dawson disse que a Kate estava com muita dor de cabeça, ela supõe que a sua mãe pode ter passado mal, então ela liga imediatamente para a emergência. Os paramédicos chegam, arrombam a porta e vocês já sabem o que eles encontram, né? Pois é, o corpo já sem vida da Kate. A polícia foi chamada e a primeira pergunta que eles fazem para Caitlin é quem foi a última pessoa a conversar com a Kate. E nesse momento ela se toca de que foi o Dawson que tinha feito aquilo. Os policiais então emitem um mandado de prisão para o Dawson, mas eles não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. A polícia local então disponibilizou várias viaturas para procurar pelo garoto, e foi na madrugada de Halloween que ele foi capturado e preso. A partir daí começa um interrogatório bizarro e semelhante ao da Shaina Hubers, que dançou e cantou durante o interrogatório, e o da Jodi Arias, que plantou bananeira na sala de interrogatórios da polícia. Se você não viu nenhum destes casos, eu já contei aqui no canal e eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo para você assistir depois. Mas voltando para o Dawson, ele estava sozinho na sala de interrogatórios da polícia e obviamente estava sendo filmado, mas ele não sabia disso. Então ele estava lá de boa, quando percebeu que o policial estava entrando na sala, ele mudou totalmente o seu comportamento e começou a fazer um teatrinho. O policial então começou a fazer perguntas sobre a mãe do Dawson, mas ele respondia com coisas aleatórias e dizia não saber nada sobre a sua mãe. No, talking about what happened to your mom. What happened to my mom? Well, you tell me. People called me and said something happened at home to mom. They were very bad. What happened to my mom? Well, that's what I'm asking you. O Dawson continua com movimentos aleatórios, ele gagueja, apresenta um comportamento bem estranho, mas isso apenas até o detetive sair da sala, onde ele volta à total normalidade. Okay? Okay. Alright, I'm gonna be right back.
Todo esse teatro na sala de interrogatórios fez com que até os seus diagnósticos médicos fossem contestados. As pessoas passaram a acreditar que ele sempre fingiu esse comportamento errático para chamar a atenção das pessoas. De qualquer forma, o Dawson foi acusado formalmente por tirar a vida da sua mãe. Obviamente, ele se declarou inocente e alegou insanidade mental. A defesa queria que ele fosse considerado inapto a ser julgado, mas após passar com médicos psiquiatras designados pela corte, ele foi considerado apto a responder por seus atos e foi a julgamento. A defesa, mesmo assim, insistiu na insanidade, dizendo ao júri que no momento do ataque, o Dawson confundiu a sua mãe com um demônio e por isso teria atacado ela. No entanto, a promotoria contestou essa afirmação, afinal de contas, após o ataque, o Dawson fez de tudo para sua irmã, a Caitlin, não ir até o quarto da sua mãe. O júri deliberou por uma semana e voltou com o veredito de culpado, porém recomendou ao juiz que ele fosse sentenciado por homicídio em segundo grau. O juiz acatou a decisão e condenou Dawson Andrew McGeary à prisão perpétua com um mínimo de 16 anos para liberdade condicional. Como a sentença saiu em 2012, o Dawson estará elegível para condicional em 2028, ou seja, daqui menos de 6 anos. Pessoal, esse caso pra mim é tipo assim, muito bizarro. Eu tenho medo de quando ele sair da prisão, porque assim, vamos combinar que ele pode facilmente aí fazer a versão real do filme Halloween ou Sexta-feira 13. Tomara que ele não consiga essa condicional, né? E eu deixo agora uma pergunta aqui pra vocês. Qual interrogatório vocês acharam mais bizarro? O da Shayna Hubers, que dançou e cantou, o da Jodi Arias, que plantou bananeira, ou o do Dawson, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Eu, sinceramente, achei todos bizarros, mas o do Dawson me deu medo de verdade. De qualquer forma, se você ainda não viu os outros, tá em um comentário fixado aqui embaixo para você assistir. Depois que você assistir, volta aqui e me conta qual que você achou mais bizarro. E é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.